diferença entre uma carreira tradicional e as carreiras em W e YT? Eu sou Wilson Rios, especialista em gestão empresarial e desenvolvimento humano, e quero falar com você hoje sobre os tipos diferentes de carreiras. Bom, vamos entender esse conceito de carreira. O que é carreira? Como que eu faço a minha progressão profissional dentro da empresa. As carreiras tradicionais falam o quê? Você entra como um auxiliar, passa para assistente, analista júnior, pleno, sênior, vira um supervisor, um coordenador, gerente, diretor, não é assim? Isso numa carreira operacional, você entra lá também como um auxiliar, meio oficial, operador de máquina, técnico, líder, encarregado, e assim você vai crescendo. Só que a gente precisa entender que existem várias formas de você trabalhar isso, porque muitas vezes você tem um profissional que tem um certo tipo de tendência profissional, de característica, que ele não vai se adaptar para um cargo A, B ou C. A gente acha que sempre uma progressão profissional é levar as pessoas para cargos de gestão. E poucas pessoas acabam se adaptando a essa situação. Principalmente quando a gente fala de pessoas que têm um viés muito técnico, elas preferem continuar numa carreira técnica. E aí, muitas vezes, gestores e RH falam o quê? Poxa, mas como que eu vou valorizar esse profissional se eu não dou um cargo de gestão para ele? Como que eu faço ele crescer? E aí, para isso, a gente tem a carreira em Y, né? Você vai crescendo até determinado ponto, chega num ponto da carreira que essa possibilidade se ramifica em dois. O que é isso? Você pode seguir por uma carreira de gestão de pessoas, pessoas que têm mais esse viés, né, de conseguir ter um bom relacionamento interpessoal, motivar a equipe, fazer com que a equipe trabalhe em prol da empresa, conseguir motivar a equipe, engajar. Pessoas que têm uma boa comunicação, que sabem dar bons feedbacks para ajustar o comportamento da equipe. Pessoas que já têm esse viés vão se capacitando e sim seguem essa carreira tradicional de gestão. Agora, pessoas que são muito especializadas, muito técnicas, que sabem ali conceitos muito avançados de finanças, RH, de produção, engenharia, comercial, para qualquer tipo de área, eles podem seguir numa carreira especialista. E aí você pode ter dentro do seu plano de cargos e salários pessoas que vão estar na mesma classe salarial. O especialista 1, ele está na mesma classe salarial que um supervisor, um especialista 2, numa mesma classe salarial de um gerente. Não tem problema, com os mesmos salários, com o mesmo potencial de bônus, com as mesmas características de benefícios, só que ele não faz gestão de pessoas, ele se torna um especialista trabalhando muito em aspectos de inovação, melhorando os produtos, os serviços, a eficiência interna, trazendo metodologias que vão ser tão importantes quanto os cargos de gestão. Já a carreira em W é como se fosse uma carreira em I, só que ela tem também uma parte do meio, ela tem 3 ramificações. Por quê? Nós temos pessoas que têm características boas de liderança, talvez não ótimas, mas têm uma boa liderança e também tem um viés técnico muito forte. Esse tipo de profissional, ele se dá muito bem com projetos. Então, ele tem uma liderança mais técnica, uma liderança curta, uma liderança muito mais de fazer um projeto funcionar do que aquela gestão do dia a dia, de equipes, de metas, enfim. Então, aí nós temos a carreira em W, que seriam os líderes de projetos. São pessoas que trabalham muito bem aí com essas demandas e trabalham muito na questão da melhoria contínua, então você tem essa possibilidade. Existe algumas, não vou chamar que é uma carreira, mas uma característica muito em alguns formatos e algumas frentes de trabalho, como por exemplo de consultoria, que a gente fala que é a carreira em T. O que é isso? São profissionais onde a sua função demanda que eu seja extremamente especializado em um assunto, mas que eu tenha um bom conhecimento em várias outras funções. Então, por isso que é uma carreira inteira. Eu sou especialista, mas eu também sou generalista. Por que o consultor precisa ser isso? Imagina, eu como um consultor de RH, ou seja, qualquer outro tipo de consultor,
Eu chego lá para fazer a implantação de RH, mas eu não tenho noção de finanças, não tenho noção de processos, não tenho noção do comercial, não tenho noção de operação, enfim, eu vou começar a propor soluções que não se encaixam dentro da sua empresa. Eu preciso, para desenvolver essa visão sistêmica, eu preciso sim ter aí uma questão da minha especialidade muito profunda em RH, conhecendo todas as técnicas possíveis de recursos humanos, mas eu preciso ter um bom conhecimento também de técnicas de operação de finanças, de processos comerciais e assim por diante, para saber conectar. Exemplo, eu vou fazer um trabalho de cargos e salários, eu preciso entender todo um processo de planejamento orçamentário que vem do financeiro. Eu vou precisar conduzir processos de descrição de cargo, eu preciso entender isso lá, desde como que é um mapeamento de processos, os procedimentos, POPs, instruções de trabalho, para fazer toda uma parte de acompanhamento de KPIs também muito forte. Se eu vou fazer um programa de PLR, ou de bônus gerencial, ou mesmo de mérito, eu preciso estar muito atrelado tanto nas bases financeiras, mas também de toda uma condição comercial, de forecast, fazer um processo de remuneração variável em termos de comissão. É importante que eu entenda muito desse mundo comercial. Então, esses são os profissionais que acabam tendo uma carreira em T. E falei, você usa esses tipos de carreira para direcionar as trilhas dos seus colaboradores? Deixa aqui o seu comentário e até o nosso próximo encontro.